Olá, meus amados, a paz do Senhor, amém? Que Deus venha abençoar vocês grandemente. Quero dizer para vocês que eu oro por todos aqui, tá? Eu oro por aqueles também que são meus seguidores lá no Facebook, eu oro pela nossa nação, sabe? Sempre quando alguém precisa e pede oração, eu não tenho problema em orar, sabe? Eu acredito que se chegou até a mim é porque é para eu orar, tá? Deus me fez forte para orar por todos. Amém? Então, meus amados, ontem eu estava refletindo, né? O tema de hoje é: quem é de coração puro não vê maldade alheia. Então, assim, muitas das vezes, aqui no decorrer do vídeo, você vai se deparar com a situação que acontece com você no seu dia a dia. Então, assim, porque você tem um coração puro. Então, você não vai ver maldade alheia. Pode ter certeza. Então, eu estava ontem refletindo sobre quando José ele conta os sonhos dele, o sonho que ele teve para os irmãos dele, e os irmãos dele, sabe, se levantaram com inveja. Então, primeiro, havia uma promessa que Deus havia feito a Abraão, certo? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 12, mais ou menos até o 14, ele fala: Abraão, a tua descendência ela será peregrina, mas num tempo certo eu as trarei para cá de volta. Eu as trarei para a terra de Canaã. Havia essa promessa. Então, quando Deus ele faz essa promessa, Deus já havia visto os israelitas dentro do Egito, certo? Deus já havia visto. Então, quando Deus fala isso para Abraão, Deus já sabia que quem iria também seria o bisneto de Abraão, José, certo? Porque olha só, meus irmãos, aqui no livro de Isaías, no capítulo 46, o versículo 10 fala assim, ó: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Não aconteceu, mas ele já viu, certo? Que digo, no meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então Deus, ele vai fazer acontecer aquilo que ele tem preparado. Então a promessa que Deus faz a Abraão é isso. Abraão, eles serão, mas trarei para cá. Então, quando Deus faz essa promessa a Abraão, Deus já tinha um tempo de levar aquele povo de trazer, e ele sabia que quem iria seria José. Quem iria para o Egito seria José. Foi vendido como escravo? Foi. Mas aí vamos lá. Por que eu falei que quem tem o coração puro não vê maldade alheia? Porque quando Deus permite que José sonhe, porque Deus já sabia que os planos seriam esse: José sonhar, José abrir a boca e José ir para o Egito. Né? Se eu acabei de ler aqui que Deus ele sabe início e meio e fim, então ele sabia que quem iria seria José. Então quando José está ali, não, sabe, a Bíblia fala que ele estaria mais ou menos com 17 anos, tá? Quando ele está mais ou menos nessa idade, então Deus permite que ele sonhe, Deus permite que ele abra a boca. Só que, quando José ele vai contar para os irmãos dele, José não está sabendo dos planos de Deus, certo? A gente não sabe os planos de Deus para a nossa vida, por isso que a gente abre a boca. Então, quando José ele vai compartilhar do que Deus faria na vida dele para os irmãos dele, José vai com o coração puro, sabe? Ele não imaginaria que através dele abrir a boca iria levantar o sentimento de inveja, porque José não sabe o que é ter inveja. Então ele vai compartilhar aquela felicidade. Olha, você sabe o que Deus me mostrou no meu sonho? Que sabe que muitos vão se ajoelhar à minha volta, que todos vão se ajoelhar à minha volta. Aí os irmãos dele vão falar assim: vão se ajoelhar. Até Jacó falou: que é isso, meu filho? Você está dizendo que eu e tua mãe vamos nos ajoelhar diante de você? Mas Jacó guardou no coração. Ele guardou no coração aquilo que ele ouviu de José. E aí, os irmãos dele, por causa da inveja, jogam no poço, por causa da inveja, vendem, né? Mas tudo era um propósito de Deus, porque quando eles fazem isso, eles estão empurrando para a promessa de Deus sobre a vida de José. Amém? E isso acontece com a gente. Quando a gente está feliz, quando Deus faz uma promessa na nossa vida, o que a gente faz? A gente vai falar.
Então a gente vai falar, só que você não vai falar porque você quer causar inveja. Você vai falar porque você está feliz com o Deus que você serve, com o Deus que nós servimos. Então a gente conta por motivo de felicidade. Então Deus, ele sabe exatamente que você vai abrir a boca quando ele lançar a promessa, você vai abrir a boca. E geralmente a gente abre a boca para as pessoas erradas, né? Às vezes você fala aqui, de repente tá um monte de gente sabendo, pessoas que você nem imagina. Né? É isso que acontece. A gente fala no intuito de compartilhar, que ainda mais ali no caso de José, que eram os irmãos dele, né? Então ele vai contar porque ele está feliz. Olha o que Deus vai fazer na minha vida. E isso é o que a gente faz. Por isso que eu falei, eu vou fazer um tema falando. Quem é de coração puro não vê maldade alheia. Então, por causa do teu coração puro, você não consegue imaginar que para a pessoa que você vai abrir a boca, é a pessoa que vai se levantar contra você. É a pessoa que vai tentar atrapalhar os teus sonhos. Só que, na proporção que essa pessoa vai atrapalhar os teus sonhos, né? Há um porém. Ela te ajuda a ser forte. Porque quando eles atrapalharam o sonho de José, eles estavam fazendo José suportar o processo para vencer, né? Tudo aquilo para receber a promessa de Deus na vida dele. José ele não sabia, mas Deus já sabia. E José ele só confiava em Deus, ele confiava, Deus, eu não sei para onde estão me levando, mas eu sei que o que o Senhor prometeu vai cumprir. Eu não sei aonde eu irei chegar, mas eu sei que o Senhor prometeu vai cumprir. E o último estágio dele foi lá na cadeia. E ali foi onde ele ficou, sabe, entristecido. Na cadeia. Talvez ele ali, ele acho que falou, olha, eu acho que não vai acontecer. Mas Deus, ali era o último plano de Deus também, para fazer a promessa acontecer na vida dele, certo? Porque de lá ele sai, ele revela o sonho, ele é governador, né, amados? Eu também ia falar isso para vocês, que para você chegar aonde Deus quer te colocar, você vai passar por um processo. E o processo, muitas das vezes, somos nós abrindo a boca. Mas não quer dizer que Deus já não saiba que você vai passar por esse processo. Deus ele já sabe de tudo. Tudo está no tempo de Deus. Então, o processo de você suportar é porque você vai conhecer inveja, ira alheia, sabe? Tudo isso você vai conhecer, mas você, confiante no Senhor, você alcança o propósito que Deus quer na tua vida. Amém? Então, quando Deus coloca José lá, Deus também já sabe que viria o tempo de seca. Deus já sabe que por causa desse tempo de seca seria o momento em que os irmãos iriam se reencontrar com José. E José diz: tudo foi um propósito para que hoje eu estivesse aqui e que vocês não morressem de fome, né? O coração perdoador de José ali, ó. Tudo foi um propósito de Deus para que vocês não morressem de fome juntamente com os demais. Porque se eu não estivesse aqui dentro do Egito, o que teria acontecido com vocês em Canaã? Amém, meus amados? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Não se preocupe com o propósito. Também eu queria falar para vocês que no livro de Eclesiastes, sabe? Lá no capítulo 3, do versículo 1, fala sobre o tempo. Há tempo de Deus para todas as coisas. Porque Jacó, quando ele se reencontrou com José, teve tempo dele se regozijar-se com o filho José. Porque ele amava demais José, né? Então teve um tempo, Deus permitiu que nesse tempo, né, Jacó e José ali, né? Jacó ele teve o nome mudado para Israel, tá? Então, nesse tempo eles ficaram, né, bem ali dentro do Egito. Eles se curtiram e Jacó matou a saudade, ainda pôde viver momentos felizes com o filho. Amém, meus amados? Então, tempo para todas as coisas. Então, no livro de Eclesiastes, eu até deixei separado aqui, fala tempo de plantar, de colher, de nascer, de morrer, tempo de chorar, de dançar, de se alegrar, tudo isso, ó. Olha só, tempo de espalhar pedras e de juntar pedras, tudo isso. Tem lá no livro de Eclesiastes, do 3 em diante ali, tá? No capítulo 3, do versículo 1 em diante, fala sobre o tempo. Então,
Tem um tempo de Deus para todas as coisas na tua vida. Ainda que no momento esteja difícil, você não esteja vendo a situação já, sabe, às claras, porque você abriu a boca, né? Mas saiba que tudo tem um propósito de Deus para alcançar, para que você venha alcançar aquilo que realmente Deus quer fazer na tua vida. Deus, ele só está te fazendo forte, assim como eu já falei que José, ele passou pelo processo porque ele era o tempo dele se fortalecer, sabe? Então, antes da gente se fortalecer em Cristo mais e mais, a gente vai conhecer tudo isso, porque vai ser preciso no momento da tua vida. Vai ser preciso você falar para as pessoas tudo que você já passou, sabe? Mas que você, pela tua confiança em Deus, pela tua fé em Deus, você foi vencedor, você saiu vencedora. Amém? Então não se preocupe. Ah, eu abri a boca. Não se preocupe. Deus, ele já sabia que você ia abrir a boca, tá bom? Que Deus abençoe você, que abençoe a tua família, a tua casa, em nome de Jesus, e que você venha se fortalecer cada vez mais e mais em Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.